Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos da unidade 1, a nossa segunda e última aula dessa unidade, da nossa disciplina de macroeconomia. O que vamos fazer aqui é tratar da modelagem básica das variáveis macroeconômicas, as principais variáveis que nós vamos estudar a fim de compreender o comportamento de uma economia como um todo, com esse olhar macroeconômico que a gente está fazendo agora, tá? Para isso, eu vou lembrar com vocês alguns conceitos que estão colocados lá na unidade 2, na aula 3 da disciplina de Introdução à Economia que vocês já terminaram. Seria muito interessante que vocês dessem uma olhadinha novamente, especificamente nesta aula que eu acabei de mencionar, que ela complementa bastante o que está colocado aqui. A rigor, é o contrário, né? Isso que nós estamos vendo aqui é um aprofundamento do que a gente viu lá. Então, para que fique mais claro, dá uma olhadinha lá naquele material, ele vai te ajudar, tá? Então, o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai olhar mais em detalhe aquele nosso fluxo circular da renda, começando a modelar, a entender o comportamento das variáveis macroeconômicas que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Para isso, vamos começar lembrando, tá, da variável fundamental, vamos dizer assim, ou da uma das variáveis fundamentais em macroeconomia, que é o PIB, o produto. Tá? Então a gente já sabe que o PIB, também, a gente já viu isso na disciplina de Introdução à Economia, tá? É a soma dos bens e serviços finais produzidos por uma economia num determinado período de tempo. Quando a gente fala finais, a gente está olhando sempre para o valor adicionado a cada etapa de produção, para não contar a mesma coisa duas vezes, certo? Aquele exemplo que vocês já viram lá em Introdução à Economia, eu vou repetir aqui para você lembrar, eu vou fazer um outro exemplo aqui na sequência. Se eu for considerar, por exemplo, o valor de um carro na montadora, eu tenho que descontar, por exemplo, o valor dos pneus que ela coloca no carro, porque senão eu estaria contando o pneu como produção e valor de produção no PIB da Pirelli, da Goodyear, ou seja lá de quem fosse, e ia estar contando esse pneu novamente quando o carro saísse de produção da linha de montagem. Então o mesmo pneu está sendo contado duas vezes. Então, para que a gente não faça isso, a gente sempre vai agregando o valor da produção, o valor adicionado da produção a cada etapa dessa produção. Um exemplo mais tranquilinho aqui, tá? É esse que você está vendo nesse nosso quadro aqui, tá? Então, considere um país que produz apenas trigo, farinha e pão. E você já percebeu, né, que o trigo é usado para produzir a farinha, que por sua vez é usada para produzir pão, tá? Então, o valor do produto trigo é de R$100. Vamos imaginar que o trigo é simples, por simplicidade, o trigo é simplesmente colhido, não vai nenhum insumo nem nada, só para a gente simplificar a ideia, tá? Então, adiciona-se R$100 ao valor do produto. O valor que a farinha é vendida para a padaria que faz pão é R$200, tá? Só que desses R$200 da farinha, evidentemente, a farinha é feita do trigo, que é desses R$100. Então, na hora de eu computar a produção, o valor da produção no estágio da produção de farinha, eu coloco apenas R$100, ou seja, a produção de farinha adicionou R$100 em valor ao trigo que já havia sido produzido, tá? Nós que compramos o pão, o valor do pão é de R$250, certo? Evidentemente o pão é feito da farinha que é feita de trigo. Então quanto a padaria adicionou em valor ao pão? R$50, certo? Já estou tirando daí desses R$250, R$100 da farinha e R$100 do trigo, certo? Então ela adicionou R$50. Então o valor total da produção nessa economia é de R$250, que pode ser obtido, como você está vendo ali na última coluna direita, simplesmente somando o valor adicionado a cada etapa da produção, tá? Vamos imaginar agora, tá? Seguinte, né? Que eu tenho uma economia muito simples. A gente sempre começa do simples para o mais complicado. Lembra dos nossos modelos econômicos? Abstraindo todo o resto e apenas pegando as variáveis mais fundamentais para entender o comportamento da economia. E aí a gente vai adicionando outros agentes, tá, no decorrer do processo. Então vamos começar com essa nossa economia muito simples, na qual só temos nós, famílias e as padarias, certo? E aí produtor de farinha e de trigo, evidentemente também, tá? Eu fiz o seguinte aqui, pessoal, tá?
emprestei lá da unidade 2, aula 3, esse esqueminha. Ele é um esqueminha um pouquinho mais completo do que aparece no texto original para vocês dessa unidade 1, aula 2. Mas vocês têm acesso aos dois materiais, tá? Então, vamos começar entendendo o seguinte, tá? Que existe uma igualdade entre produção e renda, certo? Então, nessa nossa economia muito simples, eu tenho as unidades familiares, ou seja, nós aqui, consumidores, e tenho as empresas, tá? No nosso exemplo lá da farinha, por exemplo, né, do trigo e da padaria, eu tenho empresas aqui do setor primário, que é a agricultura. Lembra que a agricultura ali produziu o trigo por R$ 100? Esse trigo foi vendido, tá, para uma padaria, certo? Essa padaria é setor secundário, tá? Ela não é uma prestadora de serviços, né? Não é setor terciário, né? Mas ela é alguém que vende o pão. Então ela é uma empresa, tá? Uma indústria, vamos colocar assim, tá? Então repare, as unidades familiares, né? O pão, evidentemente, é feito com o quê? Com o capital das empresas, né? Máquinas, equipamentos, com a tecnologia que as empresas têm, tá? É preciso da terra também como fator de produção, afinal de contas o trigo é um produto agrícola, certo? Mas é preciso trabalho e capacidade empresarial, que vem das famílias, né? Então, por exemplo, aqui, as famílias fornecem para as empresas, tá, os recursos de produção, a sua capacidade empresarial, o capital de que dispõem, tá, e o trabalho. E são remuneradas por isso. Veja que na remuneração vão os salários. O padeiro, por exemplo, vai receber salário, né? Se a padaria é alugada, se onde funciona a padaria é alugada, né? A empresa a padaria vai repassar o aluguel para alguém aqui, né? Dessas pessoas, as unidades familiares, tá? O dono da padaria vai receber lucros por isso, certo? Se esse dinheiro aqui for, né? Se essas empresas tomarem algum instante dinheiro emprestado de alguém, tá, vão receber juros por isso. Então, as unidades familiares fornecem os recursos de produção e são remuneradas por isso. A contrapartida disso qual é? O que é feito? Aqui nós estamos falando, né, de um lado da moeda. Vamos falar do outro aqui, tá? O que acontece? Aqui há uma produção, no caso do nosso exemplo simples, uma produção de pães, que são consumidos pelas famílias. As famílias compram o pão da padaria com o recurso que receberam de salários, aluguéis, juros e lucros, tá? Então elas vão pagar pelos bens e serviços finais consumidos, tá? Então repare, os salários, aluguéis, juros e lucros que estão aqui são revertidos para cá, tá? Para a realização da produção de pão. Essa produção de pão é vendida para cá, então por isso que estabelece um fluxo circular da renda aqui, certo? Então o produto gera valor que é pago pelas empresas aos proprietários dos fatores de produção e esses pagamentos são recebimentos, né, na forma de renda dessas famílias. Então, pessoal, vamos representar essa relação de uma maneira matemática, sabe? A gente vai usar algumas relações aqui de matemática, mas é coisa simples, muito mais para sintetizar o raciocínio. Então é importante que você entenda o que é que está sendo dito por cada igualdade, por cada equaçãozinha como essa aqui. Não é complicado, mas a gente precisa entender, tá? Então, essa igualdade, né, como a gente está imaginando que não existe, como na nossa economia não tem governo nem comércio com o exterior, tá? A renda das famílias é igual à produção, igual ao produto, tá? Que também é igual à despesa agregada dessas famílias, né? Nós estamos imaginando aqui, por simplicidade, um produto só, que é o pão. Mas você pode imaginar todos os produtos e serviços que existem na economia, tá? Esses produtos são ofertados às famílias que compram esses produtos, né, a partir da sua remuneração. Ou seja, há uma igualdade entre aquilo que é o valor daquilo que é produzido com a renda das famílias, né? Cada uma das empresas aqui do setor primário, secundário e terciário para produzir, por exemplo, tem que pagar salários. Esses salários são usados para comprar os bens, né, que essas empresas aqui vendem, pensando evidente a economia como um todo, tá? Então há esse fluxo circular. Então há uma igualdade entre renda, produto e despesa agregada, certo? Mas como é que essa
igualdade se dá, né, para que ela de fato aconteça? Imagina o seguinte, será que essas unidades familiares aqui, todas elas em conjunto, vão gastar tudo aquilo que recebem com salários, aluguéis, juros e lucros na compra de bens e serviços finais hoje? Será que tudo isso vai ser gastado? Não, algumas famílias podem conseguir poupar, certo? O que é poupança? É aquilo que sobra, né, da renda e que não é consumido, tá? Então veja, tá? Então, a renda, a renda das unidades familiares pode se destinar ao consumo de bens e serviços e outra parte pode se destinar à poupança. Então a renda é a soma de consumo mais poupança, certo? Na nossa economia simples, tá? Olhando para o lado da despesa, para aquilo que é demandado na economia, repare que aqui eu tenho empresas também comprando e vendendo para empresas, certo? Então, o que é o produto de uma pode ser o investimento de outra. Imagina uma empresa, né, que trabalha com armazenagem. Então, eu vendo produtos para armazenagem. Eu faço aquelas estantes lá onde vão os pallets para guardar estoque das empresas, por exemplo. Para essa empresa que vende, né, essas estantes, eu não sei como é que chama isso, né? Ela vai ser o produto final, mas quem compra isso é um investimento na produção, tá? Então, pegar empresas aqui, né, para citar alguns exemplos aqui, né, da cidade onde eu estou, de Ponta Grossa. Então, né, uma empresa chamada Águia produz as estantes, os chamados porta-pallets, na verdade é o nome disso, lembrei, tá? E vende, por exemplo, para outra empresa aqui da minha cidade para o mercado móveis. Você, como consumidor, não vai numa loja do mercado móveis comprar um porta-pallet. Na verdade, o porta-pallet é um investimento que o mercado móveis faz para poder armazenar, por exemplo, as televisões, as geladeiras, os fogões, que ela vai vender ao consumidor final, tá? Então, do ponto de vista da demanda agregada, tá? Uma parte daquilo que é demandado na economia diz respeito a bens e serviços finais, ou seja, a consumo, aquilo que nós compramos, tá? Quando eu falo bens e serviços, por exemplo, eu compro um serviço de internet, né? Eu compro um serviço de energia elétrica, mas posso comprar uma geladeira, uma TV, alguma coisa assim, tá? As empresas vão também comprar bens a título de investimento, como eu acabei de falar para vocês, tá? Então, do lado da demanda agregada, se eu somar aquilo que é comprado na economia, uma parte é comprado para consumo por parte das famílias, outra parte é comprado de algumas outras empresas por outras empresas a título de investimento. Então a demanda agregada nessa nossa economia que não tem governo nem setor externo é a soma daquilo que é consumo mais investimento. Mas lembra que eu falei aqui em cima que a renda tem que ser igual à demanda agregada por conta dessa circularidade, tá? Então, se renda é igual a isto aqui e demanda agregada é igual a isto aqui, se eu igualar as duas coisas, eu tenho esta equaçãozinha. Como tem consumo dos dois lados, ele se anula. O que faz com que, tá, a poupança seja igual ao investimento. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Tá? Eu estou dizendo aqui, ó, veja, uma coisa que é importante entender nesse nosso modelinho aqui. No setor terciário tem, por exemplo, aqui, ó, serviços bancários. Então imagine a seguinte situação, pessoal, tá? Você, como uma unidade familiar, tem uma renda no mês de R$1.000, só para colocar o número, tá? Desses R$1.000, você consumiu R$900 e guardou R$100 porque você quer comprar ao final do ano uma televisão, por exemplo, certo? Você não vai, muito provavelmente, guardar esses R$100 embaixo do colchão, né? Você vai aplicar isso em alguma coisa no banco, um fundo de investimento, caderneta de poupança, vai deixar esse dinheiro lá no banco, afinal de contas ele vai render um juro para você. Qual é o serviço que o setor financeiro faz? Tá? Ele não vai deixar esse dinheiro que você colocou lá no banco paradinho, lá numa gaveta com o teu nome. O que vai acontecer? Agora imagine uma outra situação, tá? Uma outra família precisa comprar uma geladeira hoje. Estragou a geladeira e não dá para ficar sem uma geladeira. Não dá para programar a compra de uma geladeira para 6 meses porque não tem geladeira agora. Mas eu não tenho dinheiro para comprar essa geladeira à vista. O que é que eu vou fazer? Eu vou financiar essa geladeira. Tá? Então, eu vou comprar a geladeira do lojista e alguém vai pagar o lojista à vista e receber a prazo.
Em geral, esse alguém é um banco ou é uma financeira, certo? Então, você comprou uma geladeira que custa R$ 1.000 em 10 parcelas de R$ 100 e levou a geladeira embora. O lojista vai receber, digamos que vai receber esses R$ 1.000 de uma financeira, certo? Você está pagando o juro disso nessa operação. Mas enfim, tá? Ele vai receber da financeira. A financeira não fabricou esse dinheiro. Esse dinheiro veio da onde? Da onde a financeira captou esse dinheiro? Porque teve outras famílias que aplicaram dinheiro no sistema financeiro para receber um juro. Então é esse dinheiro que financia a financeira para que a financeira possa financiar você. Certo? Então, a parcela da renda que não é gasta se transforma em poupança. Essa poupança ela é, digamos assim, reciclada, né, para consumo das famílias. Tá? Aqui nós estamos dizendo que nesse caso, tá, quando as empresas querem investir e não têm a totalidade dos recursos disponíveis, elas vão buscar esse recurso em algum lugar. Esse recurso na nossa economia aqui simplificada, que só tem famílias e empresas, vem daquela parcela da renda que é poupada pelas famílias. Certo? Se eu melhorar um pouquinho agora o meu modelo, tornar esse modelo mais real, bom, como é que eu me aproximo da realidade? Tudo bem, professor, tenho famílias, tenho empresas, mas tem uma coisa chamada governo também, e o governo atua na economia. Tá? Então, como é que a gente considera o governo nesse nosso fluxo circular da renda? Então, do ponto de vista das famílias, tá? O que acontece agora? A renda que as famílias recebem passa a ter não mais 2 destinações possíveis, mas 3 destinações. Ou seja, as famílias podem pegar a renda que recebem, a título de salários, aluguéis, juros e lucros, podem destinar ao consumo, podem poupar, mas também agora vão passar a ter que pagar tributos. Certo? Eu coloquei aqui como tributos, tá? Porque vocês já viram também, a gente já conversou sobre isso em Introdução à Economia, tá? Impostos é a maneira popular da gente se referir a tributos. Se você conversar, por exemplo, com um advogado que é mais, algum tributarista que é mais, mais técnico, ele vai dizer que não. Impostos, assim como taxas e contribuições, são categorias de tributos. Mas para nós aqui, para ficar isso mais fácil, vamos chamar, tá? Simplesmente de tributos, tá? Que podem ser sobre a renda, sobre a propriedade, tá? Sobre o consumo. Imposto sobre a renda, no nosso caso de famílias, é o imposto de renda. Tá? Imposto sobre propriedade é o IPTU que você paga, o IPVA que você paga. Né? Você tem um carro, então a propriedade do carro faz com que você tenha que pagar um imposto. Tá? O que mais? Tá? Imposto sobre consumo. Cada vez que a gente consome alguma coisa nesse país, existe uma coisa chamada tributo indireto, né? É aquele tributo que está incluído no valor do preço. IPI, ICMS, tudo que nós pagamos, está lá. Tá? Então, ou seja, uma parcela da renda, da nossa renda, agora, vai ser destinada ao pagamento de tributos, certo? Esses tributos são apropriados pelas 3 esferas de governo, pelo governo estadual, né? Municipal, pelo governo federal. Isso é gasto, né? Então agora, aquilo que é gasto na economia não é só mais aquilo que as famílias, olhando agora do ponto de vista das empresas, tá? Então aquilo que é demandado das empresas, aquilo que elas oferecem, não é uma demanda só que provém do consumo das famílias e do investimento das empresas. Agora também tem a demanda que provém do governo, tá? Se eu sou, por exemplo, dono uma empresa de material de limpeza, por exemplo, tá? Na minha economia mais simples, se eu não considerasse a existência de governo, eu iria vender para quem? Para famílias ou para empresas, certo? Agora eu passo a vender para o governo também. Né? Agora também o governo vai precisar de material de limpeza para, né? Evidente, para executar a manutenção da sua estrutura de governo, por exemplo, né? De uma prefeitura, de uma repartição pública, enfim. Tá? Então agora, as famílias vão destinar parte de sua renda para o consumo, para a poupança ou para o pagamento de tributos. Eu estou assumindo que é um determinado valor aqui. Tá? O que vai acontecer? A despesa agregada vai corresponder agora à despesa de consumo das famílias, aos investimentos e aos gastos do governo. Como a renda tem que ser igual à despesa agregada, se eu igualar as duas coisas, né?
isso aqui igual a isso, vou chegar nessa relação. Repare que eu tenho consumo aqui, portanto eles se anulam. E vou ter essa igualdade, ó. S mais TA igual a I mais G. Tudo bem, a matemática disso é colocar igualdade aqui, cortar os consumos, né? Se anular e ter isso aqui. Mas o que, que isso significa para nós? Que é o mais importante do que essa equação. Né? Nós temos que dar significado para isso. Nós estamos dizendo o seguinte, ó, tá? Um governo, então, arrecada tributos e gasta, tá? Se ele arrecadar um valor e gastar um valor maior do que ele arrecadou, ele está em déficit, né? Assim como se uma família recebe um salário de R$1.000 e gasta 1.200, ela também está com um problema de déficit, certo? Então, do ponto de vista do governo, se o governo arrecada 1.000 e gasta 1.200, como é que ele gastou esses outros 200? Eles vieram da onde? Tá? Olha aqui, ó. Quando ocorrer déficit público, ou seja, quando os gastos do governo forem maiores que a sua receita, tá? Tem que haver um excesso de poupança em relação aos investimentos para financiar isso. O que é que eu estou querendo dizer? Tá? Lembra que eu falei, então, as famílias, quando poupam algum dinheiro, deixam esse dinheiro no banco. Tá? O banco vai trabalhar com esse dinheiro e para, por exemplo, financiar os investimentos. Só que agora, se o governo gastou mais do que arrecada, essa poupança que foi criada na economia vai passar a financiar não apenas o investimento das empresas, mas como também o déficit do governo. Tá? Você pode, por exemplo, não saber, mas se você aplicou, por exemplo, um dinheirinho lá que você tem guardado num fundo de investimento qualquer, esse fundo de investimento pode, por exemplo, estar comprando um título de dívida do governo, ou seja, né, um cheque pré-datado do governo, tá, que ele vai pagar depois. Tá? Naturalmente, ele paga juros por isso. Ou se você já ouviu falar no investimento chamado Tesouro Direto, né, é onde você, como pequeno investidor, vai lá, né, e poupa algum dinheiro emprestando diretamente ao governo. Ou seja, a sua poupança agora não foi parar no sistema financeiro para financiar só o investimento das empresas. Se você aplicou no Tesouro Direto, aquele dinheiro que você poupou, passou a financiar também o gasto a mais do governo em relação à sua arrecadação. Ou seja, quanto maior for o déficit público, quanto maior for o gasto em relação àquilo que o governo arrecada, mais ele tem que buscar poupança na economia para financiar esse seu déficit. E como essa poupança financia não só o déficit do governo, como o investimento das empresas, um governo muito endividado deixa as empresas com pouca disponibilidade de recursos para investir. Certo? Evidente que o contrário também acontece, teoricamente falando. Né? O que é isso? O governo arrecadou um valor e gastou menos desse valor que ele arrecadou. Ou seja, agora não vai existir só a poupança das empresas, mas vai existir a poupança do governo, se o governo arrecada mais do que gasta. Então essas duas poupanças somadas na economia são fontes de recursos para investimentos. Certo? Então, é isso que nós estamos dizendo aqui. Tá? Bom, agora já tem uma economia que funciona com empresas, famílias e governo. E se eu colocar agora o setor externo, tá? Que são, se você lembrar das aulas de introdução à economia, lá quando a gente começou a falar da introdução à macroeconomia, nós vemos que os agentes considerados em macroeconomia são famílias, empresas, governo e resto do mundo. Tá? Então, esse resto do mundo é o setor externo. O que passa a acontecer agora? Tá? Então, no setor externo, o país pode exportar, de exterior, de vender para o exterior bens e serviços. E o país pode importar, né, bens e serviços. Tá? Por exemplo, né, se você olha, o Brasil é um grande exportador de commodities, né? Soja, por exemplo, minério de ferro, certo? Então ele vende isso para fora, ele exporta. E nós exportamos, né, bens e serviços, né, finais. Por exemplo, né, você vai, né, num camelódromo qualquer, né, aqui na cidade onde eu estou, aqui em Ponta Grossa, nós temos lá o que o pessoal chama de paraguaizinho, veja você, né? E certamente você vai ter similares como esse em qualquer lugar por aí, né?
onde você compra lá um celular chinês, por exemplo, né? Um secador de cabelo, né? Igualmente chinês, né? Onde você compra uma bebida importada, né? Um vinho chileno, por exemplo, né? E por aí vai, né? Um shampoo americano e coisas desse tipo, tá? Então são importações, tá? Então repare agora, do ponto de vista da demanda por bens e serviços da economia do país, essa demanda vem da onde? Das famílias, o seu gasto em consumo, das empresas que gastam, né, em investimento, das compras do governo e das compras que o setor externo faz do país. Certo? Então, a demanda agregada no país é a soma do consumo mais investimento, né, mais gastos do governo, mais as exportações. Do lado da renda, a renda de quem gasta está sendo gasta com o que agora? Está sendo destinada a quê? Do ponto, por exemplo, de vista das famílias. Agora as famílias podem, né, da renda que recebem, consumir de empresas situadas no país, ou seja, isso vai ser o gasto de consumo. Há a possibilidade de outra parcela dessa renda das famílias ser gasta, ser colocada em poupança, outro destino possível. Veja, pessoal, que eu estou falando aqui de famílias, evidentemente, no agregado. Ah, mas professor, se eu tenho uma família que está endividada, ela está consumindo mais do que a sua renda. Bacana. Mas tem outra família, por exemplo, com uma renda maior, que faz ao contrário. Como a renda dela é grande, ela não gasta tudo agora, ela consegue poupar. Então, no agregado de todo o conjunto de todas as famílias, como é que funciona então? A renda recebida por elas, e repare que quando eu falo renda não é só salário, lembra lá. Renda das famílias é salários, aluguéis, juros e lucros, né? Então, o que acontece? Esta renda, tá, pode ser destinada agora a consumir bens e serviços de empresas do país, que eu chamo de gasto de consumo. Essa renda pode se destinar, uma parcela dela, à poupança, outra parcela vai se destinar ao pagamento de tributos e outra parcela vai se destinar à compra de bens e serviços importados, que é o M aqui, certo? Como tem que haver uma igualdade entre renda e demanda agregada, certo? Porque são dois lados de uma mesma moeda por conta daquele nosso fluxo circular. Se eu igualar a demanda agregada com a renda, o que é que vai acontecer? Tá? Eu vou ter essa sopa de letrinhas aqui. Tá? Se eu ordenar melhor essa sopa de letrinhas, eu vou ter esta equação aqui. Tá? Que é a nossa última igualdade dessa aula. O que eu estou querendo dizer? Tá? Que o nosso saldo de balança comercial, então se você lembrar também, nas aulas de introdução à economia, nós falamos do balanço de pagamentos. Tá? Então tem lá uma balança, uma conta de bens e serviços e uma conta de capital. Nessa conta de bens e serviços nós estamos olhando basicamente para quanto o país vendeu para fora, quanto ele exportou, menos aquilo que ele importou. Tá? Quanto eu vendi, menos quanto eu comprei. Se eu vendi para o exterior mais do que eu comprei, ou seja, se eu exportei mais do que eu importei, o meu saldo na balança comercial vai ser positivo. Se eu importei mais do que eu exportei, o meu saldo da balança comercial vai ser negativo. Certo? Então veja lá. Entendido essa primeira situação, o que eu estou querendo dizer? Que o saldo da minha balança comercial aqui, tá? Se eu disser, por exemplo, que um determinado país tem superávit no mercado externo, é porque essa diferença aqui é positiva. Tá? O que vai acontecer? Tá? Também deve ocorrer superávit público ou excesso de poupança. Tá? Se eu vendi mais do que eu comprei, tá? Esse dinheiro vai se transformar numa situação na qual eu vou ter isso aqui positivo, isso aqui positivo também, tá? Se essa diferença for negativa, tá? Eu estou querendo dizer o quê? Se eu, por exemplo, tenho um déficit comercial, tá? Como é que eu paguei isso? Tá? O que é déficit comercial? Lembra lá? Estou dizendo que eu importei mais do que eu exportei. Então eu comprei, o país agora comprou mais do que vendeu. Tá? Então,
Como é que eu financio isso? Tá? Ou por um excesso de poupança em relação ao investimento, tá? Ou por um superávit do governo. Tá? Então, essas são as igualdades fundamentais que estão por dentro do nosso fluxo circular da renda. Tá? Deem uma olhadinha nisso novamente com calma, como essa aula está gravada, assistam ela novamente, tenham esse fluxo circular na cabeça, tá? Que ele vai ser a base para a nossa próxima unidade, a nossa unidade 2, né? Da qual nós, evidentemente, vamos tratar na sequência. Ok? Obrigado.